Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Flávio, sou neuropsicopedagogo, arteterapeuta, neuroeducador. Hoje eu queria contar para vocês uma história interessante, um caso clínico, né? De um paciente, de uma criança que ontem, né? Enfim, eu fiz essa avaliação, esse atendimento inicial de um garotinho de 3 anos, né? Pequenininho, que é a primeira vez que ele tem contato com a escola. Então ele nunca foi para creche, não sempre junto da família, e fazem aproximadamente 30 dias que ele está na escola, né? Ou seja, um ambiente pela primeira vez diferente de casa, né? Diferente daquele porto seguro dele, né? Da mãe, enfim, dos familiares. E está sendo uma fase de bastante adaptação. E ele, no primeiro momento, quando olhou para a equipe, né, na escola, ele se retraiu muito, ele ficou muito quietinho, ele ficou muito, né, distante, assim, ele não quis chegar perto para poder falar com a gente. E aí, junto com a orientadora pedagógica, nós fizemos, né, um momento com ele de atenção e calma, né? Então, o que eu fiz? No primeiro momento eu tentei, né, sempre abaixar, né, para ficar olho no olho dele. Então, sentei no chão para ver se ele iria me acompanhar, se ele ia ficar tranquilo, mas no primeiro momento ele não quis sentar no chão. Depois ele começou a chorar, falando não, que ele não queria estar naquela situação. Mas ele precisava ser avaliado, né? Ele precisava, não diria avaliado, mas ele precisava ter, né? A gente precisava ter esse primeiro contato com ele, né? Para entender um pouquinho. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, né? Dentro das estratégias, eu me calei, sentei do lado dele e simplesmente fiquei esperando ele se acalmar, fiquei esperando o tempo dele, né? Com respeito, com empatia, com atenção ao momento dele, porque além de tudo, imagina, cada dia deve estar sendo uma grande novidade para ele naquele ambiente. E realmente, de fato, eu, né, me colocando nessa posição também, imaginando, né, como é que deve estar sendo difícil para ele essa situação. E certamente para as crianças que iniciam o processo, né, escolar é difícil nesse momento. E aí eu simplesmente peguei, né, uma massinha, a gente colocou uma mesa no corredor da escola, assim, todo mundo passando, porque ele não queria entrar na sala, né, de AE. E aí a gente colocou a mesa assim, e a orientadora pedagógica sentou com ele, né, que ele se apegou muito a ela assim, naquele momento. E eu sentei do lado e eu comecei a brincar de massinha, só assim, e respeitando, né, o tempo dele, o momento dele. Tava com as mãos cerradas porque eu não queria fazer nada, abraçado lá na orientadora. Ele parou de chorar, eu falei, opa, primeiro passo concluído. Aí comecei a montar uma árvore, né, no papel, uma folha de ofício, e coloquei, né, o tronco, fui colocando pegando vários pedacinhos de massinha de modela verde, fui construindo a copa da árvore e peguei a massinha vermelha, padrão, e fui colocando as frutinhas assim, né? E num determinado momento, depois que a gente tinha colocado já umas 7, 8, sei lá, menos de 10 frutinhas ali, eu fui oferecendo para ele duas, eu fui fazendo duas e fui oferecendo para ele. Na primeira tentativa ele não quis, na segunda tentativa ele já relaxou um pouquinho, mas ainda com as mãos cerradas assim ainda, e na terceira, quarta tentativa ele quis colocar, ele falou, essa fruta ela não é assim, uma coisa nesse sentido, não é assim. Eu falei, então como é que é? Então, exatamente isso, então como é que é? Aí ele respirou, abriu a mão, aí começou a pegar a massinha, ainda no colo da orientadora, e aí foi montando, começando a montar, né? Você vê que
psicomotricidade fina dele ainda precisa ser melhor trabalhada. E depois de colocar umas 2, 3 frutinhas ali, que ela percebeu também que ele já estava mais relaxado, e ela deixou ele sentadinho do meu lado, eu ajeitei a cadeira, né, e a mesa na frente dele, e a gente começou a brincar e conversar. E aí foi quando eu consegui chegar, né, nele ali. Obviamente, uma criança de 3 anos, nesse ambiente, um ambiente novo, sempre esteve ao lado da mãe, enfim. Então, foi aproximadamente uns 20 minutos ali, ou mais, um pouquinho, para que ele conseguisse ter a confiança, para que ele conseguisse ter a liberdade, para que ele conseguisse entender que não era um ambiente hostil, que não éramos pessoas hostis ali para ele, né? Que a gente estava ali para poder entender, né, e brincar com ele naquele processo. Então, como neuropsicopedagogo, arte-terapeuta, né, usei as técnicas ali também de arte-terapia naquele momento para poder quebrar o gelo com ele. Eu diria que a gente precisa respeitar o tempo, né? Independente se é uma criança de 3 anos que está entrando agora na escola, ou já se é uma criança que já está há mais tempo na escola, mas, né, um jovem que tem alguma questão aí do neurodesenvolvimento, seja qualquer pessoa de qualquer idade, a gente precisa aprender a ler a pessoa não só de uma maneira verbal, no sentido da conversa, da comunicação, mas a comunicação ampliada no sentido de uma leitura não verbal também, né? Mas para isso a gente precisa respeitar a distância, a gente precisa respeitar o momento que a pessoa, vou colocar como pessoa agora, né, está passando. E quando se trata de uma pessoa, né, criança, jovem ou adulto, que é neurodivergente, né, que tem uma condição de autismo, que tem um TDAH, que tem um transtorno opositor desafiador, que é, né, bem difícil nesses momentos, são bem difíceis, ou qualquer outra questão, né, do neurodesenvolvimento, enfim, que é a minha área, poderia estar falando aqui como de forma especulativa, por autoconhecimento mesmo, por tudo que eu já estudei até hoje, mas o meu foco, né, sempre é trazer as questões relacionadas ao neurodesenvolvimento. A gente precisa ter esse respeito, né, com o momento, a empatia, como eu já disse, a resiliência para entender, né, até que ponto, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. E se fosse um não, muito não dele, eu também teria que entender que não era o momento, não era o dia, e a gente voltaria em outro momento, claro. Mas eu tentei uma abordagem mais lúdica com ele, tentei uma abordagem que pudesse quebrar, né, aquele primeiro momento, aquela primeira negativa dele, e deu certo, né? Mas aí, Flávio, você usou a massinha, poderia ter usado lápis de cor, no caso dele, né, o giz de cera, que seria mais interessante, tinta, poderia ter utilizado outras questões mais motoras, poderia ter utilizado uma bola, alguma outra atividade, né, física. Aí, mas o que eu quero dizer, estou trazendo elementos que podem ser utilizados, obviamente, para dizer que é uma questão de olhar para o outro como o outro, né, respeitando o momento, realmente. E, enfim, queria deixar esse momento, acabei descobrindo que ele adora Toy Story, a história do Buzz Lightyear, do Woody. Começou falando do Woody, a árvore já ficou grandona, já colocamos, né, um chão na árvore, um sol, construímos o Buzz Lightyear, construímos o Woody ali na folha, e ele começou a contar um pouquinho para mim como é que é. Então foi, eu diria que uma abordagem inicial bem positiva, né? E vi realmente de fato alguns traços, né, de autismo, de um nível de suporte verbalizado, não vi uma deficiência intelectual. Então acredito que no primeiro momento seja uma questão realmente adaptativa e de acolhimento, entender esse momento dele, só para poder relatar para vocês essa experiência de hoje e dizer que eu fiquei muito feliz, né, com essa intervenção, com mais essa experiência vivida ali. Eu queria compartilhar isso com vocês. Então fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.